Pessoal, bom dia, Paz Senhor, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de sábado, hoje dia 25 de outubro de 2025, que o Senhor venha falar conosco por intermédio dessa palavra, por intermédio dessa conversa aqui no canal. Peço desde já aos irmãos que curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma do YouTube. Quem quiser participar do clube de membros é só clicar no botãozinho assinar, daí os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo para membros aqui do canal. E uma outra forma de abençoar esse ministério é através das informações que eu disponibilizo para que os irmãos venham a semear nesse canal. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem, a nossa leitura nessa... Eu não vou nem me ater ao texto, eu vou conversar um pouquinho com os irmãos sobre alguns textos, né? E depois vou citar esses textos. Existem na Bíblia, e existem algumas expressões que aparecem poucas vezes, né? E o Espírito Santo ele repete apenas 2 vezes uma expressão. E eu vejo nelas assim, uma certa chave espiritual muito forte, né? E eu acho que a nossa mensagem ela vai elucidar um pouco essas expressões, que é lembra-te de mim. Uma delas eu acho que é essa, né? Pouco repetida, 2 vezes na Bíblia a gente vê lembra-te de mim da forma que eu vou trazer aqui. E é muito profundo, porque a primeira vez que isso é dito, foi dito por José. José, ele estava preso, ele tinha sido esquecido num calabouço, né? E ele vira pro copeiro e ele fala, lembra-te de mim. Quando fores à presença de Faraó, lembra-te de mim. E a outra vez, a segunda vez, é dita pelo ladrão da cruz. Crucificado ao lado de Jesus, ele vira para Jesus e ele fala, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Então, 2 vozes em lugares diferentes, em tempos diferentes, situações diferentes, mas um clamor idêntico, né? Lembra-te de mim. Era o mesmo clamor, era a mesma súplica, era a mesma petição. Só que há uma diferença, eu vejo uma diferença entre esses 2 lembrar, né? O copeiro demorou 2 anos para se lembrar de José. Foram 2 longos anos. Já Jesus respondeu na hora ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Então é melhor esperar o tempo de Deus, meus irmãos, do que depender da bondade dos homens. É melhor esperar o tempo de Deus do que esperar, né, o mover ou qualquer atitude de um homem. Quando José disse, lembra-te de mim, ele tinha sido preso injustamente, ele estava lá porque foi acusado pela esposa de Potifar, né? Tinha sido traído pelos seus irmãos anteriormente, esquecido pelos homens, dependia da memória de um copeiro. Ele diz, quando estiveres diante de Faraó, lembra-te de mim. Mas o texto mesmo vai dizer que o copeiro não se lembrou de José, porém se esqueceu dele. Lá em Gênesis capítulo 40, no versículo 23, fala isso. O copeiro se esqueceu. O texto ressalta, não se lembrou de José, porém se esqueceu dele. Deus permite que alguns se esqueçam de nós, sabe? Deus permite. E quando a lembrança vier, isso não vai ser o fruto da influência humana, vai ser uma intervenção divina. Quando o copeiro lembrou, não foi porque ele era bonzinho, não foi porque ele... Não, eu acho que se dependesse dele mesmo, José estava até hoje na prisão. Só que houve uma intervenção divina. Deus fez com que o Faraó tivesse um sonho. Deus entrou nos sonhos de Faraó. E aí houve a necessidade de alguém que interpretasse o sonho de Faraó. E aí o copeiro falou, olha, eu conheci há 2 anos atrás, eu conheci um hebreu que está lá na prisão e ele interpreta os sonhos. Inclusive ele interpretou o sonho, né, um sonho que eu tinha tido, e esse sonho acabou se cumprindo, né, onde eu voltei à presença do Faraó. E aí o copeiro vai e lembra de José. Mas por quê? Porque Deus interviu. Há portas que se abrem cedo e te libertam, mas não te promovem. Há portas que abrem cedo, te libertam, mas não te promovem. Deus segura o tempo para quando for o momento da tua saída não seja apenas um alívio, não seja apenas uma libertação, não seja apenas tirar você de uma situação, mas que seja o cumprimento de um propósito. Vou repetir, há portas que se abrem cedo e te libertam, mas não te promovem. O que você quer dizer com isso, Alan?
Se José tivesse saído no tempo que talvez ele desejasse, se o copeiro tivesse lembrado dele, assim que o copeiro saiu do calabouço de Faraó e se apresentou na presença do Faraó, José talvez fosse padeiro. Por quê? Porque o padeiro morreu, estavam precisando de um padeiro, ia tirar José ia ser o padeiro. Então, se o Senhor abrisse essa porta cedo demais, libertasse José cedo demais, fora do tempo, ele não ia ter promoção, não ia ter propósito. Só ia ser um alívio, só ia ser uma saída. Às vezes a gente quer que seja rápido, a gente tem pressa, a gente quer que o Senhor tire a gente de uma situação, a gente quer se ver livre. Mas não tem propósito no nosso tempo. Então tem que esperar o tempo de Deus, meu irmão, minha irmã, porque no tempo de Deus tem propósito. Agora olha que interessante, quando o ladrão disse, lembra-te de mim. Quer dizer, séculos depois de José, um ladrão repete a mesma frase, lembra-te de mim. Ele não estava diante de Faraó, ele não estava diante dos príncipes do Egito, não, ele estava diante do Rei dos Reis. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. José esperou 2 anos para ser lembrado. O ladrão esperou 2 segundos para ser salvo. 2 segundos. O tempo da resposta depende de quem você está falando. É o tempo da resposta. Quando você fala aos homens, o esquecimento é comum. O tempo da resposta vai depender de com quem você está falando. Quando nós falamos com os homens, quando nós esperamos dos homens, o esquecimento é consequência. É normal. Eu já fui esquecido pelos homens. E eu sei que os irmãos já foram. Eu já fui. E eu sei que os irmãos já foram. Mas quando nós falamos com o Rei dos Reis, ainda que a intervenção não seja imediata, imediatamente ele te ouve. Imediatamente. E responde. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O copeiro estava diante de um trono terreno. O ladrão estava diante de um trono eterno. Um dependia da memória do homem, que era José. O outro dependeu da graça de Deus, e foi o ladrão da cruz. A graça, ela nunca vai adiar aquilo que o propósito quer apressar. Nunca. Se o propósito tem pressa, Deus vai fazer. A graça não adia. Não adia. Então, às vezes, Deus ele vai se calar. É um tempo de preparação, sabe? Durante 2 anos, esquecimento ali, José não sabia, né? Mas Deus estava movendo o palácio, Deus estava movendo o mundo espiritual, Deus estava preparando os cenários, estava preparando tudo. Vamos supor, né? Qual foi a ideia de José quando José sai do calabouço? Ele fala assim, o teu sonho, Faraó, está dizendo que vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Durante os 7 anos de fartura, você vai guardar tudo que você tiver de trigo dentro dos celeiros. E aí quando chegar os 7 anos de escassez, você vai ter trigo reservado, todo mundo vai vir até você vai vender o trigo. E vai ter abundância, bonança. Foi essa a ideia. José ficou 2 anos no calabouço. Eu vou abrir uma conjectura bem maluca aqui, mas possível. Quem sabe se de repente esses 2 anos que José ficou ali preso no calabouço de Faraó não foi o tempo em que o Faraó de repente não tinha nenhum celeiro e ele resolveu, instalou na cabeça dele, não, eu vou preparar alguma coisa aqui. Até a palavra fala que a ideia de José foi que ele fizesse, né, celeiros, mas de repente ele preparou, comprou o terreno para fazer os celeiros, comprou o espaço, né, ajuntou dinheiro. Eu não sei, alguma coisa pode ter acontecido que foi uma prévia daquilo que aconteceria do tempo de bonança, preparando para o tempo de bonança e para o tempo de escassez. Mas eu sei que os 2 anos não foram em vão. Alguma coisa foi necessária acontecer, algumas coisas tiveram que acontecer nesses 2 anos, e foi o tempo que José teve que ficar na prisão. De repente não foi com o Faraó, de repente foi lá em Canaã, onde estava Jacó, o pai de José, onde estavam os irmãos de José, onde estava Benjamim, o irmão mais novo. Não sei, esses 2 anos pode ter acontecido alguma coisa que era necessário que acontecesse. Então aquilo que parece ser atraso é Deus gerando uma necessidade. É Deus gerando um cenário, preparando um cenário para que as coisas se encaixem. Sabe?
Enquanto você chora, meu irmão, minha irmã, pelo esquecimento de alguém, por alguém ter te esquecido, ter te abandonado, Deus está preparando um espaço onde só você vai caber. A bondade do homem pode até abrir uma porta, mas só Deus pode te colocar no lugar certo. Pode abrir a porta do propósito na hora exata. Os lugares que você pisa por influência humana são frágeis, são passageiros. Mas os lugares que são abertos pela mão de Deus são eternos e são inabaláveis. É uma diferença absurda. Você está num lugar porque foi alguém que te indicou, alguém que te colocou, foi uma influência humana. E você está no lugar que foi Deus que te botou. É absurdo. Você pode estar perseguido, você pode ser perseguido, você pode ser as pessoas querendo te tratar mal, ter inveja de você, mas você sabe que Deus te colocou naquele lugar. Então, entre o esquecimento do copeiro e a lembrança do céu, né? José e o ladrão representam aqui duas situações, dois clamor e duas formas diferentes onde as coisas aconteceram. De que as coisas aconteceram. Deus não se esquece daqueles que clamam a Ele. Então, não é o homem, não virá do homem o teu socorro. Não será o homem que vai tirar você dessa situação, mas é o Senhor. Os 2 anos de José, o ladrão da cruz, foi imediatamente, porque Deus nos ouve, na mesma hora que clamamos. Quando Daniel ora 21 dias, o anjo do Senhor se apresenta a ele depois de 21 dias e fala: Daniel, desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas orações. Minha irmã, meu irmão, desde o primeiro dia Deus ouviu as tuas orações e o socorro dele virá para a sua vida. Tá bom? Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe os irmãos nesse sábado. A paz do Senhor Jesus.